toda a Bíblia, no Antigo Testamento, a maioria das vezes que Deus se dirige ao homem, ao ser humano, ele utiliza o termo Zacar. Ele não utiliza o termo Adão, que vem de Adão, que vem de terra, que vem de barro. Deus prefere usar, na maioria do Antigo Testamento, ele prefere usar o termo Zacar. E por que Deus prefere isso? A palavra de Deus nos mostra nos originais que Zacar significa lembrador, aquele que se lembra. Nós temos um profeta chamado Zacarias, cujo nome significa Zacar e A. Deus se lembrou, lembrado por Deus, ou aquele que se lembra de Deus, ou aquele que foi lembrado por Deus. Então, por que Deus nos chama de lembradores? A Bíblia diz em Deuteronômio 8, quando o povo de Israel estava saindo do deserto e entrando na terra prometida, que Deus queria que eles se lembrassem de todo aquele caminho difícil, aquele caminho tortuoso que Deus fez eles passarem, para que eles fossem humilhados ali no seu orgulho, na sua soberba, para que eles aprendessem a depender de Deus e para que Deus pudesse mostrar para eles mesmo o que havia no coração deles. Isso é muito interessante. Lembrarás de todo esse caminho. Nós nos lembramos de tudo aquilo que nós passamos na vida, nós nos lembramos de todas as experiências, de todos os testemunhos, nós nos lembramos dos montes e nós nos lembramos também dos vales que passamos, sabendo que Deus é Deus dos montes e dos vales. Ele não muda. Ele está presente na nossa vida em cada momento, o tempo todo. Um pouco antes de Deuteronômio 8, no capítulo 6 do mesmo livro, a Bíblia fala que Deus pede para que, através de Moisés, para que todos os pais, todos os chefes de família inculquem nos filhos a palavra de Deus, os testemunhos de Deus, a respeito das grandes coisas que Deus tem feito e fez na vida do povo de Israel, desde quando eles estivessem andando, quando eles estivessem assentados, quando eles fossem se deitar, quando eles fossem se levantar, em todo o momento estivessem lembrando. Por que isso? É interessante notar que na nossa psique, na nossa alma humana, quando nós estamos às vezes numa sala de aula ou muitas vezes até numa reunião, numa palestra, na igreja, nós ouvimos alguém trazendo uma mensagem, um ensino, e aquilo possa estar de certa forma assim maçante, possa estar meio cansativo, e nós nos distraímos com muita facilidade. Então, Deus nos chama para ser contadores de histórias. De que maneira? Porque quando você está ouvindo alguém e essa pessoa ela começa a contar da sua vida, contar suas histórias, contar testemunhos, contar coisas a respeito de si, a nossa atenção se desperta. Nós nos voltamos para ouvir. Isso você pode constatar em sala de aula, como eu disse, em palestra, no púlpito de uma igreja, em qualquer lugar que você esteja conversando com alguém. A pessoa começa a contar da sua vida e a nossa atenção se desperta. Começa a contar um testemunho pessoal e a nossa atenção se desperta. Então Deus nos chama de Zacar, Deus nos chama de lembradores, Deus nos chama de contadores de história, porque Ele deseja que eu e você, ao longo da nossa caminhada nessa terra, estejamos sempre lembrando uns aos outros daquilo que Deus tem feito na nossa vida. Às vezes o nosso testemunho, as nossas experiências, elas parecem ser pequenas para nós, elas parecem ter pouco valor, mas dependendo da situação, nós cruzamos com pessoas, nós nos encontramos com pessoas que estão passando por problemas parecidos com aqueles que a gente já passou e sobreviveu, e temos um testemunho para dar, temos alento, temos ânimo, temos um bom testemunho, uma boa história para contar e lembrar que Deus permanece fiel, independente da circunstância. Nós nos tornamos aquilo que a Bíblia, de uma maneira muito sutil, revela, nós nos tornamos os curadores feridos. Nós passamos pela prova, fomos aprovados e temos um testemunho. Nós criamos anticorpos espirituais, por assim dizer, para poder trazer cura, trazer vacina para as pessoas que estão passando pelas mesmas circunstâncias que nós passamos no passado. Então não despreze as suas lutas, não despreze os seus momentos de vale, os seus momentos de depressão, vamos dizer assim, de dificuldade, porque você vai ter um testemunho, Deus vai arrancar um testemunho desse lugar, para que você possa ajudar pessoas lá na frente. Através da sua palavra, embasados na sua palavra. Todo testemunho tem que estar embasado na sua palavra. Você pode até usar como exemplo negativo, mas o que vai realmente edificar é o testemunho na palavra. A Bíblia diz em 2 Coríntios 7, a tristeza do mundo produz morte,
mas a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a vida. Então, quando você passa por uma dificuldade no mundo, longe de Deus, sem ter comunhão com Deus, sem estar no caminho de Deus, sem estar buscando a Deus, sem estar querendo fazer a vontade de Deus, esse sofrimento, se ele não foi produzido por Deus na minha e na tua vida, ele produz morte, ele produz esfriamento, ele produz uma redução da nossa capacidade humana diante da vida e diante de Deus. Agora, quando Deus permite que eu e você passemos uma tribulação, quando Ele permite que nós passamos por uma luta, por uma dificuldade, o propósito de Deus é produzir em nós perseverança, esperança, fé, crescimento, fortalecimento, para que possamos não só continuar na caminhada, mas ajudar aos nossos irmãos, aos nossos amigos que estão caminhando conosco e também precisam de alento, porque nós já passamos por isso e sabemos como é. Por isso Deus nos chama de lembradores, Deus nos chama de Zacar, aqueles que se lembram e que foram lembrados por Deus, aqueles que têm testemunho para contar de que Deus é fiel, vivo e verdadeiro na vida daqueles que o buscam com um coração sincero. Amém? Que o Senhor Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo que veio em carne, te abençoe e te guarde nele, para ele, até a vinda dele. Amém?